nós temos a presença da nossa companheira Lara, que vai nos trazer um pouco de informação para a nossa reflexão com o tema os transtornos mentais e o espiritismo. Lara, fica à vontade. Boa noite a todos. Vocês falam, acho que é. Pode falar do jeito que você estava falando. Não, mais para frente. Eu quero primeiro agradecer à casa pela oportunidade de estar aqui, né? Nessa casa é a minha primeira palestra. Muito obrigada pela oportunidade, pela confiança. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Bom, o meu tema eu sou psiquiatra, espírita, então eu vou falar das duas coisas hoje, os transtornos mentais e o espiritismo, e que a gente nem imagina como tem a ver um com o outro. Eu vou dar uma pincelada primeiro em relação aos transtornos mentais, para vocês terem uma noção do quanto é importante, né, em termos de doença, de transtornos, né, dentro das doenças, porque os transtornos mentais são considerados doenças, né, da mente, que a gente fala, e tem repercussão do corpo também. No Brasil, gente, nós estamos hoje com uma população de aproximadamente 212 milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, desses 212, 23 milhões de pessoas precisam de algum atendimento em saúde mental. E 5 milhões sofrem com transtornos graves e persistentes. Graves mesmo. Muitas vezes de precisar de medicações pesadas, que a gente fala de internações, né, a família junto, a questão social envolvida. Então, 5 milhões, quando a gente fala persistentes, é que muitas vezes não respondem aos tratamentos convencionais. Várias medicações, várias terapias, psicoterapias, né, da psicóloga, enfim. Então, os transtornos mentais, eles são muito importantes. São graves muitas vezes e a gente negligencia, às vezes não acredita que eles existem. Muitas pessoas têm preconceito, né, com os transtornos. E é um alerta, pessoal, que 1 em cada 4 pessoas no país sofrerá com algum transtorno mental ao longo da vida. 1 em cada 4. Né? Vamos supor que, nem sei quantos nós estamos aqui hoje, por 80 pessoas, 20 vai ter algum transtorno mental ou já teve ao longo da vida. Aí eu coloquei alguns exemplos de transtornos mentais. O que será, né? O que é transtorno mental? São doenças, né, gente? Então nós temos vários exemplos. Transtornos ansiosos, né? Transtornos de pânico, transtornos de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. São doenças, fobias, né, que é o medo irracional de alguma coisa. O transtorno bipolar e a depressão, que a depressão faz parte do transtorno bipolar, muitas vezes tem a depressão sozinha. Essa eu vou falar depois de ansiedade e depressão, são os mais prevalentes, né, mais comuns. O uso de substâncias, gente, é considerado transtorno mental. Tabaco, álcool e drogas ilícitas, né? A gente fala cocaína, maconha, crack, né? Que são as drogas ilícitas. Esquizofrenia, que também é uma doença muito, assim, dependendo do grau, pode se tornar grave. Transtornos alimentares, bulimia, anorexia, né? São transtornos que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Autismo, TDAH, déficit intelectual. Esses 3 últimos, gente, a gente não considera, assim, eu não gosto de falar doença mental, mas não vem ao caso de a gente explicar, mas é um transtorno
transtorno mental também, que precisa muitas vezes de tratamento multifatorial, que a gente fala, que não é só medicação, enfim. E temos vários outros. E aí eu coloquei dois aqui hoje, a ansiedade e depois eu vou falar de depressão. Porque são os mais prevalentes e eu acho que os mais difíceis, muitas vezes, de lidar. A ansiedade, existe ela, claro, normal. Quando a gente tem uma situação, por exemplo, da véspera de uma prova, de um trabalho, de alguma coisa natural, gente, que nos causa ansiedade, não é ruim, né? Não é ruim. A gente tem uma reação normal a um fator estressor que possa nos causar ansiedade? Tem, é normal. E quando é que ela fica patológica? Aí quando ela te incapacita de fazer as coisas na sua vida. E aí você começa a ter muita preocupação, sintomas físicos, às vezes impede você de ir ao trabalho, ao estudo, enfim. Essa já é patológica. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela determinou que o Brasil, quer dizer, foram estudos feitos, né? Que o Brasil é o maior prevalente de transtornos de ansiedade do mundo. Nós somos o país onde temos mais transtornos ansiosos, pessoas com ansiedade patológica, não é uma ansiedade normal. E isso piorou depois da pandemia. Nós aumentamos aí o número de 3 vezes, mais ou menos, mais de pessoas ansiosas. É muita gente com ansiedade, muita. Por exemplo, no Brasil, a prevalência, fizeram vários estudos, em torno de 10%, mas é muito mais do que a gente atende hoje, é muito mais. Uns não procuram, né, o tratamento, enfim, então isso não é muito catalogado, isso aí. E olha o pior, gente, 10% das crianças e adolescentes têm ou terão algum tipo de ansiedade. Gente, a cada 10 crianças e adolescentes, um vai ter ou já tem, né, no Brasil. A depressão, gente, é uma doença. Eu vejo todos os dias alguém que chega lá, às vezes, né, para eu atender, que não acredita que aquilo é uma doença, que não acredita, que acha que é preguiça, que é mau caratismo, que é falta de fazer, né? E a OMS já determinou que ela é o mal do século, por várias razões. Uma delas é que ela foi considerada a doença mais incapacitante do mundo. Era para ser em 2020, há muitos anos atrás fizeram essa previsão, foi muito antes. Ela já estava incapacitando mais do que as doenças cardiovasculares, que são muitas. Então, incapacitando assim da pessoa ir à escola, de dias de trabalho, faltas desses dias de trabalho, né? E também a prevalência mais alta de depressão no Brasil do que no resto do mundo. Aí a gente fala, causas dos transtornos mentais. Tem várias. Nos livros, né? Nos livros de medicina, na ciência, o que vem falando? Causas. Interação complexa de fatores, dentre eles genéticos, hereditários, né? A família você herda, genes compatíveis com tal transtorno mental. Então, por exemplo, alguém teve uma depressão, o pai, a mãe, o avô, pode ser que na família tenha mais do que uma família que não tem. Biológicos são fatores, até vírus pode dar doença mental, né? Lesões que podem causar, enfim. Fatores psicológicos. Isso também depende de como a pessoa reage frente às situações. E temos os fatores ambientais sociais. Claro que uma pessoa que tenha mais problemas, mais desafios, mais obstáculos ao longo da vida dela, externos, a chance dela ter depressão é maior do que uma que não tenha, mas tem que ter esses fatores anteriores aqui, e às vezes de ser mais grave. Aí eu pergunto, está faltando alguma causa aqui, gente? Já falei de várias: genético, biológico, psicológico, ambiental, social. Isso os livros não vão trazer, sabe? Os livros de ciência que a gente fala, né? A ciência da medicina tradicional. E aí a gente entra com o fator, a espiritualidade, e a gente vai falar um pouco do espiritismo também. A Organização Mundial de Saúde, ela achou, ao longo dos anos, ao longo de vários estudos,
estudos, foi percebido que o que era o conceito de saúde antes? Não é ausência de doença. E ela acabou se tendo que aceitar, vamos dizer assim, isso já em 98, que saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social. E não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Olha só, ela teve que se curvar à espiritualidade, mesmo com pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam em nada além da terra, do material, da nossa mente, do nosso corpo. E aí, por que teve que se curvar? Porque ao longo dos anos, gente, nós temos milhares de estudos comprovando o poder da espiritualidade. Não é do espiritismo só, mas de religiões, de você acreditar em Deus, de você ter algo transcendente ao que nós vivemos hoje encarnados, vamos dizer assim. E os estudos comprovam que a espiritualidade exerce influência positiva no tratamento. Ou seja, são estudos muito direitinhos de pessoas que não acreditavam em nada, por exemplo, pessoas que acreditam. A melhora das doenças que são iguais, muitas vezes, é maior em quem acredita. É muito maior. E exerce também um prognóstico melhor, quer dizer, no futuro aquela doença vai se desenrolar melhor. A cura ou a melhora vai ser maior do que aqueles que não acreditam. E é um fator protetivo importante também. Quem tem fé, quem tem a espiritualidade dentro de si, Deus acredita, a fé principalmente, vai ser um fator de cura, muitas vezes, e de proteção para você não ter de novo aquela doença, ou às vezes não ter. Às vezes a gente pega pacientes com a família muito geneticamente, muito predisposta a ter um problema. E às vezes uma pessoa da família não tem. Você fala, mas ela tinha tudo, todos aqueles fatores que a gente falou, psicológicos, ambientais, sociais e genéticos, e ela não desenvolve, gente. E às vezes muitas vezes a gente desconfia que é o fator espiritual. Bom, aí a gente vai falar agora do espiritismo propriamente, né? Da nossa doutrina, codificada por Allan Kardec, já no século XIX, que traz aí, minha gente, um novo olhar, sabe, sobre a saúde mental e os transtornos psíquicos através do quê? Do espiritismo. Então, antigamente se falava só em quê? Corpo e mente. A mente faz parte também do físico, vamos dizer assim. E o que Allan Kardec veio trazer para nós, né? A questão do espírito, da nossa alma. E o que mudou? Mudou o seguinte, os nossos processos mentais, gente, muitas vezes são frutos da atividade espiritual nossa. E a nossa atividade espiritual não quer dizer que é de agora. Muitas vezes é um resgate que a gente fala, as expiações, são de nossas vidas anteriores. E aí a gente traz nessa vida uma dificuldade, um problema, vamos dizer assim, na área mental, que são as nossas doenças mentais, tá? E aí há uma repercussão na estrutura física cerebral. O que isso quer dizer? A gente vem, quem tem um transtorno mental, ou tem outras doenças, isso qualquer coisa, gente, cardíaco, paciente diabético, ele já vem com o quê? Com algum defeito no pâncreas que não produz a insulina corretamente, no coração dele que funciona mal. E na psiquiatria, nos transtornos mentais, é a mesma coisa. Já vem com alterações físicas, cerebrais. E, claro, as medicações, a gente vai falar um pouco aqui, ajudam, mas nem sempre elas são suficientes. E muitas vezes a gente vem com questões passadas nossas. Né? Não é o caso aqui hoje da palestra de falar que, às vezes, a esquizofrenia tem os seus motivos, o transtorno do espectro autista, e é muito certo isso, né? Quando a gente vai estudando, assim, a gente que é da área, da medicina tradicional, da psiquiatria, tem psicólogos aqui também, a gente às vezes, né, é difícil diferenciar o que pode ser espiritual, o que pode ser o material, o que é o cérebro, a mente defeituosa. Mas é muito interessante quando você consegue enxergar
é o nosso, como é o de quem não tem transtorno mental. Né? Ele veio nesta encarnação, enfim, com essa situação. E aí a gente tem que o paciente, né, da psiquiatria, ele é visto por 2 ângulos. Aí aqui também não vou entrar muito, mas tem essa área orgânica que a gente falou agora, e aí há uma influência espiritual que é do próprio espírito, muitas vezes também não é só de vidas passadas, pode ser também no atual, mas também tem a ver com vidas passadas. E tem algo que eu vou falar, que eu também vou pincelar, que é importantíssimo, gente, que é essa questão da obsessão, que é uma influência externa, né? E que Bezerra de Menezes tem vários livros que falam muito disso. Ele foi um dos precursores aí sobre isso. E ambos, tanto o orgânico quanto o espiritual, são passíveis de tratamento através da ciência, que a gente fala de medicações, da psicoterapia, de medidas, né, daqui da terra, os remédios, vamos dizer assim, não é só remédio de medicamento, de pílula, né, das alternativas que a gente tem, mas também compreender o espírito, né, também tem o nosso tratamento espiritual, que a gente fala. E aqui está o médico Bezerra de Menezes. Ele tem um livro, Procura sobre Novo Prisma, 1897. Gente, já se fala, né? Que coisa. Ele já falou. E aí, ele define, né? Ele foi o primeiro a definir no Brasil esses mecanismos que eu falei, né? Que quando resulta de lesão, chama loucura científica. Isso já tem tempo, né? A gente nem gosta desse termo mais loucura, né? E a outra é loucura por obsessão, é diferente. E pela ação fluídica de outros espíritos. E é muito verdade isso, gente. Por quê? Todos os meus colegas psiquiatras já tiveram casos difíceis de psiquiatria que não resolvem por qualquer medida que tenham. E às vezes passa a vida inteira. E muitas vezes não é remédio, como eu estou falando, não é a lesão cerebral, gente. É questão espiritual. A obsessão, sim, ela existe na psiquiatria e muito. Em verdade, a alma não está enlouquecida, foi o que eu falei anteriormente. É muito importante a gente saber disso, porque isso aqui vai passar. Se tem alguém aqui sofrendo com algum transtorno mental, que eu falei daqueles ou outros, que tenham familiares, amigos, gente, é passageiro. Se a gente acredita, né, a gente tem fé que isso aqui é uma casa de passagem. Então nós viemos com alguns problemas e normalmente para quê? Para melhorar nós próprios, para que nós possamos evoluir. Então, não apenas, a verdade é que a alma não está enlouquecida. Ela apenas não consegue normalmente atuar sobre o cérebro, o qual se apresenta alterado. Então, o cérebro está alterado, impedindo o contato, a comunicação plena com o mundo exterior. Como eu falei, né, o defeito está no corpo, no cérebro. E aí tem isso que ele fala, loucura por obsessão é diferente da loucura produzida por lesão cerebral. Aqui ele fala essa palavra, loucura, eu acabei colocando, né? A loucura por obsessão, isso foi Bezerra de Menezes, gente, é refratário ao tratamento médico tradicional, e é mesmo. Eu vou dizer para vocês, pessoalmente, que eu tenho alguns casos de pacientes que eu já tinha quase desistido, fazendo todos os tipos de tratamento, já tinha passado por vários psiquiatras, por psicólogo, por terapia, por tudo que vocês imaginarem, e essas pessoas não melhoravam. E de repente eu falei, sabe uma coisa, eu vou começar a indicar o lado espiritual, insisto, vai, tal. Algumas nunca tinham ido no centro, isso já tem um tempo. Gente, não teve nenhuma que voltou para mim pior ou igual do que estava. Voltaram muito melhores. Claro que pouco no futuro houve algumas recaídas e tal. Mas é impressionante. Pessoas que não tinham fé. Não é assim, foi a fé que fez isso. Não foi. Elas começaram a frequentar não só centro espírita, mas alguma religião, até Umbanda. Tem casos de exemplos que elas frequentavam até Umbanda. E melhoraram. E começaram até mudar o estilo de vida, que é aquela reforma íntima que a gente fala. Depois eu vou falar. E por lesão cerebral, o tratamento, né, é pela medicina oficial, que a gente fala. Mas sempre o espiritual vai ajudar, gente. Aqui, uma carta
psicografado, né, por Divaldo Franco, da Joana de Ângeles, gente. E assim, ela está bem grande isso aqui, mas era só frisando que já em 74 ela já falava da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, da psicossomática. Que quando nós aqui entendêssemos que essa área tem a ver com o espiritual, como nós vamos evoluir? Ela fala disso, né? Como que nós vamos evoluir na grandeza que é própria e a realidade da vida. Então ela já falava isso naquela época. Aí, gente, eu estou falando do tratamento, que eu acho importante a gente falar. Como eu falei anteriormente, sobre esse tratamento convencional. De medicação, psicoterapia, hábitos saudáveis, né? Também não adianta, eu quero só remédio. No caso convencional, só um remédio. Aí a gente pede, olha, você tem que ter mais lazer, você tem que dormir melhor, né? Alimentação, atividade física. E a pessoa não faz nada disso. É mais difícil de estar melhorando aí. E o tratamento espírita, passes, preces, ou a desobsessão, né? Algumas vezes, o que a gente vê nisso? Chico Xavier, gente, já falava, vá aos médicos. Ele não deixava de ir aos médicos. Muitas vezes a gente quer resolver só um jeito. Só remédio, dá trabalho e a espiritualidade. Só a espiritualidade, não vou tomar remédio, não vou para a psicóloga, não gosto. Então, é um conjunto de fatores. É muito importante entender que não adianta só vir ao centro, tomar o passe, ouvir a palestra. O que é mais importante, gente? Eu vou, no final, falar. O mais importante, gente, o tratamento, né, espiritual, individual, são 3 coisas aqui básicas. Claro, como eu falei, a questão do medicamento, isso aí é uma medicina tradicional. Conhecimento das leis divinas, está em primeiro lugar, que eu acho. Conhecimento das leis divinas. Todos nós aqui sabemos, né, dessas leis, o que é importante a gente seguir, o que não é. A gente sabe o certo e o errado. A gente sabe bastante das leis divinas. Não é só conhecimento, é também praticar, né? Praticar, e eu vou falar o que é das leis divinas aqui, né? A questão moral, né? A questão de honra, honestidade, da gente de ter caridade, vamos lá. Segundo, a reforma íntima. Também é muito importante. A reforma íntima não é assim, hoje eu resolvi mudar e agora eu vou fazer tudo diferente, igual o ano está acabando, ninguém vai ser assim. Ela é gradativa, gente. O que é a reforma íntima? É você olhar para dentro de você. Que você é imperfeito, que você tem muito a aprender, que você tem muito a mudar, quais são os seus defeitos, com honestidade. E começar a modificar isso através de quê, gente? De virtudes. A gente tentar substituir os nossos defeitos, que são muitos. A gente sabe, cada um sabe de si aqui um pouquinho, né? Às vezes o familiar fala para a gente, um amigo não quer ver, só vê o outro. É mudar, gente, os nossos defeitos para virtudes. São vários também. Os nossos defeitos: orgulho, egoísmo, inveja, ódio, por aí vai. A prática da caridade, do amor ao próximo. Gente, quanto mais bem nós fizermos, mais vai retornar para nós mesmos. Isso é assim, é certo que vai acontecer isso. Então, a prática da caridade é a gente fazer, né? A caridade que fala é o amor em ação, né? É a gente amar o outro fazendo melhor, se doando para o outro. Isso é muito importante. Aqui é o seguinte, eu fiz bastante coisa também, mas é que eu queria lembrar um pouquinho, para estar desenvolvendo aqui com vocês. Os benefícios do Espiritismo para a saúde mental, eles não se limitam apenas à esfera individual. Então veja bem, quando a pessoa acredita, começa a acreditar, agora eu vou falar do Espiritismo, né? O que melhora na vida dessa pessoa não é só com ela, gente. Estende, né? Quando uma pessoa encontra um equilíbrio psíquico pelas
as linhas espíritas, toda a sua família e comunidade são impactadas positivamente, não é verdade? Quantos sofrem aqui, gente? Quantos familiares aqui sofrem e de repente, às vezes, a pessoa muda de vida e também começa a acreditar, a aceitar que a questão espiritual dela poderá melhorar. Quanto muda a comunidade, a gente fala, é tudo que ela vive em volta. Família, amigo, né? E aí, conflitos, brigas, mágoas, cedem espaço para o amor, para a compreensão, união verdadeira entre os membros da família. E aqui no final, que depois eu vou falar um pouco também, a disseminação dos preceitos espíritas de fraternidade, perdão, eu tinha falado da caridade, paciência, humildade, já seria um grande passo para a diminuição de conflitos entre as pessoas, as comunidades e as nações. E eu volto a falar dos preceitos aqui espíritas, de fraternidade. O que é ser fraterno, né, gente? É se colocar no lugar do outro, procurando doar o máximo de si próprio. Né? O fraterno é isso, que tem a ver com a caridade. Né? É o oposto de quem? Do egoísmo. O oposto do egoísmo. O egoísmo a gente quer só pra gente as coisas, a gente não quer fazer nada pelo outro. Só vem a nós, né? O perdão. Gente, o perdão. Como é difícil perdoar, né? Quem é mais difícil perdoar? Os nossos amigos? Os nossos inimigos, pessoas que nos fizeram mal. Gente, se a gente consegue, não é perdoar, se não conseguir perdoar propriamente, pelo menos pensar alguma coisa de bom, ou então fazer uma oração por aquela pessoa que a gente deseja amar. Porque quando a gente volta para o lado bom, para nós é muito importante o pensamento e o sentimento positivo. Divaldo já falava isso, já tem que acordar pensando positivamente, para as vibrações já chegarem acima. Né? Então é muito importante, o perdão nos traz isso, né? Essa calma, né? Esse sentimento de paz. O perdão tem a ver com paz de espírito. Quando a gente perdoa alguém de verdade, você consegue, né, deletar aquilo e desejar até o bem para aquela pessoa. A paz de espírito, gente, para mim pessoalmente é a felicidade. Quando você tem paz de espírito, você é feliz, você está feliz naquele momento. Paciência e humildade. E paciência. Nós somos pacientes, gente. A gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Muitas vezes a gente até desafia Deus, né? E não entende por que as coisas não são do jeito que a gente quer. E às vezes lá na frente entende, e às vezes nem entende, não tem nem oportunidade. Muitas vezes a gente vai entender quando desencarnar. E a humildade. Eu pus esses 4 porque eu tenho uma história para contar com vocês. E eu vou daqui a pouco desenvolver isso. E a humildade, gente? Nossa, como Jesus, né? Foi humilde. Como é difícil para a gente estar numa situação, principalmente, que a gente às vezes até acha, tem aquela ilusão que está acima do outro, por alguma razão, qualquer razão. Sempre haverá alguém que pode nos provocar isso. A falta de humildade. Vamos, né? Então, eu acho que são os 4 aqui que a gente. É importante. Afinal, eu vou falar. Eu quero contar uma história para vocês que fala sobre tudo isso que eu falei, esses 4 itens aqui, né? Eu tive uma paciente, tem muitos anos, alguns anos atrás. Ela era jovem, ela tinha uns 30 e poucos anos. Ela tinha uma filhinha de 4 anos na época. Tem alguns anos, assim, foi até um pouco antes da pandemia. E ela tratava de uma ansiedade, uma coisinha assim, comigo, e ela tinha comprado uma passagem para Disney com a filha dela, de 4 anos. E eis que ela chega comigo, revoltada. Ela tinha descoberto um câncer. Um câncer que ela disse, eu vou ter que cancelar a minha viagem com a minha filha. E cada consulta que ela vinha, ela teve assim, muita ansiedade por causa disso, ela ficou revoltada demais. Ela começou a revoltar.
com a vida, com Deus, principalmente. Tinha uma prima complicada. Aí ela falava, essa prima que tinha implicância não é eu, porque eu tenho uma filha, eu sou tão boa. Aí ela foi indo. E aquilo foi indo, e ela começou a fazer o tratamento. Ela era brigada com a tia, ela era brigada com a irmã, ela era brigada com a mãe. Na verdade, eu acho que é complicado, né? Mas enfim, e veio esse câncer, gente. E essa menina começou a tratar. E foi, e ela foi melhorando. Sempre maldizendo, sempre revoltada com alguma coisa. Um belo dia, gente, ela chegou e disse assim, eu parei de me revoltar. Não é que esse tratamento está fazendo efeito, doutora Mara, em mim, eu achei que eu ia morrer. E eu estou tendo assim umas situações que eu estou mais importando com o que as pessoas falam. Eu não estou mais importando se a pessoa me agride. Eu até estou mais calma, eu estou mais serena, eu estou deixando isso de lado, porque esse câncer foi tão importante, tão difícil para mim, está sendo, que eu não estou dando importância para essas picuinhas mais de família, de amigo. E foi evoluindo, gente. E eis que, durante o processo de cura dela, que ela curou, essa menina foi para o Natal da família, que, aliás, já tinha alguns anos que não reunia. Chegou nesse Natal, ela me conta que depois do Natal, ela era meio que a ovelha negra da história mesmo. Que nesse Natal, gente, ela começou a conversar com os familiares de um jeito, e que ela começou a perdoar. Eu vou te perdoar, eu sei que você fez isso, assim, ela não vou pincelar isso, mas, enfim, ela reatou. Ela fez a tia reatar com a mãe dela, que também era brigada. A irmã também tinha problema com a tal da prima. Aí, eu sei que esse Natal, gente, foi um negócio, uma confraternização, que essa menina foi devido a ela e devido a esse câncer. E aí, essa menina vem e compra a passagem para a Disney com a filha dela de novo. Já 2 anos depois. A passagem estava comprada. Sabe o que aconteceu, gente? A pandemia. Ela ia viajar em abril. Pandemia que estourou em março. Mas já estava falando dessa pandemia no mundo. Era em cima da hora, aconteceu. Aí ela quis ensaiar de ficar revoltada de novo. Ela, doutora lá, eu não estou acreditando. De novo, parece que não é para eu ir para a Disney com a minha filha. Agora eu curei, agora eu estou bem, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas estava menos revoltosa. Aí passou o tempo, gente, alguns meses e tal. E ela reatando de novo, todos da família, gente, com os amigos, com todo mundo. E aí ela contava, cada consulta ela falava, doutor, eu nunca me senti tão bem. A senhora vai achar que eu estou louca. Ela falou assim para mim, mas eu não estou. Esse câncer foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Doutora Lara, nem sei, eu tenho que falar isso. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu reatei com as pessoas, eu pedi perdão, eu vi o que, é isso que eu falei aqui, o que é ser fraterno, o que é, e a coisa voltar para mim. E aí, gente, um belo dia, essa menina chega para mim, e ela fez assim, doutora, aí acabou, a pandemia já podia viajar. Doutora Mara, eu comprei a passagem, dessa vez eu acho que vai dar certo. Mas nós não vamos sozinhos, eu e minha filha. Eu vou também levar minha mãe e a minha irmã. Então vocês vejam, gente. E aí ela falou, isso não é, doutora, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Imagine se eu tivesse ido com ela, se não fosse esse câncer, eu agora estou tão bem. E no fim ela não conseguia dormir, porque ela tomava remédios para o câncer. E ela ficou tão mudada, gente, porque eu falava assim, mas você não está dormindo. Você não está dormindo. Ela não importa. O tempo que eu consegui dormir aqui está tudo bem. Quer dizer, até com a gente, né, que era a médica dela, não foi mais. Até comigo, porque no início também eu durmo, eu isso, eu estou aqui, eu não posso. Então ela foi resignada e ela foi abençoada, gente. Olha que coisa, fazer a viagem. Fazer a viagem. E isso só foi possível por quê? Porque ela mudou completamente, sem perceber, ela fez uma coisa chamada o quê? Reforma íntima. Né? Reforma íntima.
hoje. Ela perdoou, ela foi humilde, ela reconheceu. No final ela falou, eu acho que eu quero ouvir ali. Ela reconheceu que ela tinha os problemas, ela foi humilde, ela perdoou, ela reatou, ela foi caridosa. Então assim, o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa olhar para dentro de nós também. Não é egoísmo, não é individualismo, eu ficar pensando só em mim, o que eu posso fazer por mim e o outro. É individuação, é você se tornar indivíduo frente à sociedade, olhando para si próprio, quais são os seus defeitos, o que eu posso melhorar, tudo isso. E aí eu termino com uma frase que eu gosto muito, que é da Cecília Meirelles, é da poetisa, né? O que ela falou uma vez no poema? Se eu não pensar nos outros, quem sou eu? Mas se eu não pensar em mim, quem irá pensar? E se não agora, quando? Então a primeira coisa, já estamos caminhando para encerrar, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para nós mesmos e pensarmos o que eu estou fazendo para mim de bom, o que eu estou fazendo para mim, para que eu possa evoluir, para que eu possa melhorar como pessoa. E é lógico que isso vai nos fazer olhar para quem? Para o outro, para o nosso próximo, para o nosso irmão, muitas vezes necessitado. Muitas vezes a gente olha, não tem nada para fazer por ele. A gente tem muitas coisas, mas a gente tem que estar bem com a gente mesmo. Para poder fazer pelo outro, você tem que estar o quê? Bem com você próprio. Então a reforma íntima é isso, é para te levar a você ter os seus bons sentimentos. Através das boas ações, você vai, é um círculo, gente, que volta, vai e volta. O bem, gera mais bem, por aí vai. Então vamos ser mais fraternos, perdoar mais, né? Fazer oração. Muitas vezes a oração tem um poder enorme pelo outro. Tem um estudo, eu vou encerrar com essa história, tem um estudo, tem mais de um, mas tem um estudo que fala da oração. Vocês veem tanto que tem poder, ensina do outro e do próximo. A gente não consegue fazer nada pela pessoa que a gente não gosta, que a gente tem os nossos desafios, pelo menos orar. Porque já teve um estudo que falava, pessoas que não tinham outras orando por elas, por alguma razão, né? Pessoas que oravam elas próprias e outros, né? E pessoas que só elas próprias oravam, por elas próprias. Tinha uma que ninguém orava e ela não orava com ela. É um estudo que dividiu em 3 grupos. Olha, quem melhorou mais as doenças eram muito parecidas. Aquele grupo em que ela orava por ela e acreditava em Deus, claro, mas outras pessoas de fora também pediam por ela. Foi o grupo que mais teve melhora em relação à enfermidade. O que menos teve era que não acreditava em nada e não tinha ninguém por eles. Foi um estudo bem feito. Não tinha família, não tinha ninguém, não acredita em nada. Esse foi o pior. E concluiu-se sim que foi a oração. A oração de terceiros que ajudou naquele que estava enfermo. E somos nós. Hoje a gente está aqui, hoje a gente tem que aproveitar o nosso momento de estarmos encarnados. Essa vida é passageira, gente. Essa encarnação a gente tem que dar graças a Deus que nós temos a oportunidade. E outra coisa, vai passar. Se alguém aqui está sofrendo com um transtorno mental, que a gente falou aqui, lembre-se que é daqui. A sua alma, o seu espírito, não é a sua doença mental. Muito obrigada.
reflexões, né, sobre tudo que a Lara trouxe aqui para a gente hoje. E vocês viram que os princípios da doutrina estão mais do que presentes em tudo que foi dito. Tá? E eu diria que esses princípios, fraternidade, humildade, perdão, né,